Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos fazer agora a correção da atividade do PET 2, atividade 1, referente às atividades desenvolvidas pelo nono ano, tá certo? Vamos lá, atividade 1. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para você que realize com sucesso as atividades. Mãos à obra. Número 1. Observem as imagens e em seguida responda as questões. Imagem 1. Produção manual de remo no século XVIII na Itália. Ilustração de Giovanni Grevenbroich, meados do século XVIII. Aquarela sobre papel. Imagem 2. Grupo de mulheres, conhecido como Filhas da Liberdade do século XVII, nos Estados Unidos, protestavam contra a dominação britânica, produzindo seus próprios tecidos. Ilustração do século XIX. Vamos ver o que se pede. Letra A, né? Quais diferenças você observa entre os processos de produção representados nas imagens? Na imagem 1, vemos a produção individual e manual, né? Já na imagem 2, vemos o uso de algumas máquinas, né? Foi o princípio de uma produção organizada, onde a produção era dividida, né? Cada um realizava uma parte das tarefas. Letra B. Na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Não. Na imagem 2, cada um realiza uma parte do processo da produção. Letra C. Entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz melhor em melhor tempo? Por quê? Não tenha dúvida que é a imagem 2, né? Onde se torna uma produção mais organizada, onde o trabalho é realizado por cada um, tem maior rapidez, até mesmo para abastecer o próximo processo ali, assim, a próxima parte do processo produtivo. Tá certo? A imagem 2, então, consegue maior produção. Número 2. Sobre a segunda revolução industrial, faça o que se pede. Letra A. Cite 2 elementos fundamentais dessa etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. Seria a expansão da produção e acesso à eletricidade e a invenção de motores a combustão, né? A invenção da eletricidade realmente veio para revolucionar os meios de produção, né? E também o motor a combustão, que ele geraria não só força, como também energia. Letra B. Qual o período de apogeu dessa etapa? O apogeu ocorreu a partir de 1850 e é caracterizado pelo avanço da metalurgia, sobretudo da indústria de ferro, e pela construção de ferrovias. Número 3. Leia o texto e responda a seguir. A indústria trazia consigo a tirania do relógio e a medida do tempo não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham de ser forçadas por lei, disciplina, multa e salários baixos, que somente o trabalho incessante e sem interrupção permitia ganharem o suficiente para viver. Letra A, vamos lá pessoal. Que alteração a indústria trouxe para o ritmo de trabalho se comparado ao artesanato? Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho das fábricas? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Bem, o ritmo de trabalho, né? Fazendo um comparativo aqui assim, né? Maior agilidade, tempo cronometrado, ritmo mais acelerado. Os mecanismos usados seria
diminuição salarial, demissão, multas, proposta de gratificações. Mecanismos atuais. Essa resposta seria uma justificativa individual, né? Mas uma justificativa ali assim, sim, pois ainda a sociedade ainda segue o modelo apresentado no capitalismo industrial, né? É muito comum que algumas pessoas aceitem ali até uma diminuição salarial em troca de manter o seu emprego, principalmente nos dias atuais, com alto índice de desemprego, né? Então é isso. Número 4. Faça uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje. Entreviste algumas pessoas próximas que têm o artesanato como fonte de renda. Tente descobrir o seguinte: qual o produto? É uma resposta pessoal, seria uma pesquisa de vocês, mas eu criei uma resposta aqui para a gente ter uma sugestão de resposta, vamos dizer assim, né? Bem, o tema proposto ali, de alguém que produzisse artesanato, eu coloquei, foi observada a produção de bolsas a partir de materiais reciclados provenientes de plástico e borracha. Tá certo? Ou seja, produção de bolsas artesanais. Quais materiais são utilizados? Foi observada a produção de bolsas de materiais reciclados provenientes de plástico, sacolinhas, garrafas PETs, borrachas, pneus velhos, entre outros. Letra C. Quais são as etapas de produção? Inicialmente é feita a coleta de matéria-prima em restaurantes, bares e mercados. Depois é feita uma limpeza de materiais. Em seguida, realizam os cortes, colagens, costuras, os moldes e por fim é feito a pintura nas bolsas. Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? Segundo o artesão, a dificuldade é a inovação que o mercado exige. E quando isso acontece, novas ferramentas devem ser adquiridas e também modos de produção também devem ser alterados. Letra E. Quais as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Noto que a qualidade da produção dos artesanais são maiores, com maior durabilidade e até mesmo mais originalidade, ou seja, são peças mais únicas, vamos dizer dessa forma. Porém, uma desvantagem é o preço mais caro, comparado com produtos industrializados, né? Uma máquina, por exemplo, pode produzir cerca de até 50 bolsas em uma hora, né? Coisa que o artesanato ali requer um pouco mais de tempo, né? Para você cortar, moldar, costurar, a pintura leva um tempo muito maior. Já na indústria, compra-se o produto a matéria-prima pré-tratada, simplesmente coloca-se ali, tem uma máquina provavelmente para o corte, outra para costura e monta em questão o quê? De minutos. Então, assim, a produção do artesanato é muito mais demorada que a produção industrial. Então, por isso, a industrial é bem mais barato, mais em qualidade, né? Note-se que essa artesanal pode ter maior durabilidade. Número 5. Observe a charge. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Bem, essa foi uma charge ali crítica, né? Onde mostra que simplesmente o operário vai lá para fazer simplesmente a sua parte. Chega no seu posto de trabalho, faz um movimento contínuo, né? Um dos filmes que retrata muito bem isso aí seria aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, onde mostra o movimento contínuo que eles fazem, né? E como funcionava essa linha de produção. Ele vai para o seu posto e simplesmente ele não sabe como vai ficar o produto final. Ele está ali simplesmente para fazer a sua parte em tempo hábil, né? E no horário de trabalho dele. Vamos lá. Faça um pequeno texto sobre a charge, redija a crítica que ela nos transmite sobre qual momento transcorre. Uma sugestão, né? O personagem fala
que não sabe ao certo o que está produzindo por ele no final do processo produtivo. Isso deve ao fato de que é um sistema de produção descentralizado por meio de uma esteira produtiva e ele realiza apenas uma parte da produção. Somente no final da esteira que é possível ter acesso ao produto acabado. Essa seria uma crítica aí, tá certo? Bem, vamos aproveitar e fazer a atividade 2 também, né? Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Mãos à obra. Observe a lista de algumas profissões do futuro, né? Analista Big Data, cientista de dados, detetive de dados, arquiteto especializado em home office, consultor de agricultura urbana, diretor de user experience, atendente virtual de pacientes, corretor de seguros de dados, engenheiro de energias renováveis, bioinformacionista, designer instrucional, engenheiro de mobilidade. Bem, essas seriam algumas profissões listadas aí. Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida, do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas dos processos produtivos na chamada Quarta Revolução Industrial. Aqui seria o nosso quadro, né? Onde eu fiz aqui algumas citações, né? O engenheiro de softwares, uma das 5 profissões do futuro, né? Cria e faz manutenção de programas de computador em empresa para tornar os processos mais ágeis e eficientes. Mecânico de veículos híbridos também faz manutenção de veículos híbridos e elétricos, que são carros do futuro, como são chamados, né? Designers de tecidos avançados desenvolve tecidos inteligentes que podem, por exemplo, regular a temperatura, monitorar a saúde, mudar de cor. Técnico em impressão 3D controla a impressora capaz de criar, por exemplo, objetos e alimentos. Especialista em Big Data analisa grande quantidade de dados, orientando tomadas de decisões, estratégias em empresas. Essa seria a nossa atividade número 1 aí, tá certo? E também, pessoal, referente a essa questão aí, né, citar as mudanças esperadas no processo, acredito que seja um processo menos burocrático, né, onde utiliza-se sempre uma quantidade boa relacionado à tecnologia, né, a rapidez também, né, com relação a uma compra, por exemplo. Acredito que seja futuramente ocorra meios de você pagar uma conta simplesmente com uma digital ou com uma pupila, sei lá, do seu olho, né, um reconhecimento dessa forma. Acredito que tudo isso possa mudar daqui a um tempo, né. Hoje já tem sensores inteligentes, né, por exemplo, fechaduras que abrem com digital, né? Ou até mesmo com aquela que você vê em filmes aí, cofres que se abrem com reconhecimento da pupila, entre outros. Acredito que estamos caminhando nessa direção aí, tá certo? Observe a tabela e a imagem abaixo para responder as atividades 2, 3 e 4. Vamos lá, número 2. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise a situação e indique uma hipótese que a explique. O aumento do desemprego, né, como nós vimos em textos anteriores ali, é causado pela implementação de
de novas tecnologias ligadas à robotização e mecanização, né? Já as vagas disponíveis, né, de emprego requerem uma mão de obra qualificada e especializada, ou seja, você precisa estar sempre se inovando para que você possa estar ativo no mercado de trabalho. Número 3, elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Uma sugestão de resposta, né? Ter que gostar de tecnologias, né? E de inovação e principalmente ter curiosidade para aprender e acompanhar uma indústria que sempre se reinventa, né? Hoje nada é o concreto, esse processo de tudo que nós estamos fazendo aí hoje pode ser que seja modificado daqui a 2 anos, 3 anos, não se tem uma garantia, você está sempre inovando. Número 4. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante e como é a situação do Brasil no cenário 4.0, né? Eu coloquei sobre o especialista em Big Data, né? Ou talvez verificando a nossa tabela aqui dos 5, seria o engenheiro de softwares. Acredito que sejam profissões que andam juntos, né? O Brasil, com relação ao Brasil, nesse cenário 4.0, 4 Revolução Industrial, como o texto mesmo diz, né, o Brasil ainda caminha a passos lentos rumo à indústria 4.0. O tema já desperta muito interesse, né? Porém, não se tem oferta de curso nesse segmento aqui no Brasil. Ou se tem, é um número muito restrito, né? Assim, pelo menos eu nunca ouvi falar em algumas dessas profissões ali. Você vê noticiário e tal, profissões do futuro, mas nunca você vê falar sobre cursos nessa área de formação. Número 5, né? Você convive com algum trabalhador nesse cenário da indústria 4.0? Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia de trabalho. Caso negativo, veja mudanças no trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre as alterações. Uma sugestão, né? Eu acredito que não seja tão difícil você encontrar com pessoas, não digo nessa indústria 4.0, essas profissões relatadas, mas que trabalham com tecnologia, né? Mesmo trabalhando com internet, instalação de TV, a cabo, entre outros. Aí, uma sugestão de resposta seria que sim, né? Que você convive com alguém nessa área. É provável que ele aponte a necessidade de estar sempre em constante formação, né? Uma vez que vem lançando novos aparelhos, técnicas ali, aparelhos mais rápidos, mais potentes para melhorar a internet, para melhorar a imagem, som de TV. Né? E assim, a rotina dele é estar se reinventando diariamente, né? Para exercer o seu ofício com eficiência. Está sempre em constante formação, sempre que possível, aperfeiçoando o seu curso aí. Bem, pessoal, então essas aí são as atividades 1 e 2 do nosso PET, tá certo? E próxima semana posto para vocês atividades 3 e 4 e vocês façam a correção. Um abraço, até mais.